esse livro, Anticristo ou Messias esperado, né, pelo Islã, de Joel Richardson, tá? E aí nesse livro ele escreveu o seguinte, que é muito interessante também. Ele escreveu o seguinte, eu vou ler aqui. O exército das bandeiras negras. A ascendência do Mahdi ao poder é dita a ser precedida por um exército do leste, que carregará bandeiras negras ou estandartes de guerra. Sheikh Kabani declara. O Hadith indica que as bandeiras, aí ele coloca também as referências, eu não vou ler aqui a referência do livro, não precisa. O Hadith indica que as bandeiras negras vindo da região de Khorasan significarão que o aparecimento do Mahdi está perto. Khorasan está hoje no Irã. E alguns estudiosos têm dito que essa Hadith significa que quando as bandeiras negras aparecerem na Ásia Central, na direção de Khorasan, então o aparecimento do Mahdi é iminente. Outra tradição declara: o mensageiro de Alá disse, estandartes negros virão do leste e seus corações serão firmes como ferro. E quem ouvir falar deles deve se juntar a eles e se submeter, mesmo que isso signifique rastejar através da neve. No Islã existem duas bandeiras, uma é branca e outra é preta. Escrito por ambas as bandeiras em árabe as palavras não há Deus senão Alá e Maomé é o seu mensageiro. A bandeira branca, chamada Aulia, serve como sinal para o líder do exército muçulmano. E essa é a bandeira do Estado Islâmico. Eu acho que depois eles usaram a bandeira preta, né? Quando ele escreveu isso, deveria estar usando a branca ainda. A bandeira preta é chamada de Ar-Raya, acho que essa é a pronúncia, que é usada pelo exército muçulmano, também chamada de a bandeira da Jihad, né? Que é a guerra santa, e é carregada para a batalha. É uma bandeira governamental e a outra é militar. Quando Maomé retornou para Meca, sua cidade natal, após ser exilado por 8 anos, ele voltou como conquistador. E estavam 10.000 soldados muçulmanos com ele. Eles carregavam bandeiras negras. As bandeiras haviam uma palavra em árabe: punição. Um dia eu estava, e ele vai contar uma história que ele viveu lá nos Estados Unidos, eu acho que ele mora lá. Muito interessante, porque sempre as pessoas falam: ah, mas eles não têm superioridade, o exército dos países árabes é muito fraquinho, é muito pequeno. Bem, vamos lá. Um dia eu estava conversando com um grupo de jovens muçulmanos e fazendo algumas perguntas. Isso antes de aparecer o ISIS, tá? Foi escrito isso aqui. Eu perguntei a eles, não sei se foi escrito antes, mas essa conversa foi antes, se a óbvia superioridade bélica dos Estados Unidos e Israel, comparada aos militantes de qualquer nação islâmica, seria uma dificuldade para os muçulmanos. Um desses homens ficou muito nervoso depois da minha pergunta e bradou: vocês, americanos sionistas, é melhor se prepararem, porque as bandeiras negras estão chegando. Na hora eu não tinha ideia do que ele estava falando. Mais tarde eu aprendi o significado. Daí, esse é o significado da bandeira negra, né? Conquistar, domínio, né? Um exército que chega para invadir, conquistar, na Guerra Santa, na Jihad.